Ou a gente é empreendedor, ou a gente cuida da casa, né? A maioria das pessoas é assim, pelo menos. E assim, hoje eu posso dizer que eu me sinto uma pessoa completa. Hoje em dia, não. Hoje eu consigo de repente, olhar uma peça, uma foto, ou pegar uma peça assim na mão e falar assim, eu consigo replicar. MagnaCast, o podcast de marketing da WT. MagnaCast, o podcast de marketing da WT. De volta, né, com o MagnaCast, o podcast da WTND. Então, seja bem-vindo, né, Luciana Murata, especialista em costura lucrativa e responsável por ajudar centenas de mulheres a transformar o talento em renda real, né? Hoje ela tem mais de 1.500 alunas no curso online dela, já vendeu quase 5.000 peças e a Costurices da Lu vai completar agora 5 anos, é isso, Lu? Isso, agora em maio a gente completa 5 anos. Legal, então se apresenta pro pessoal aí, Lu. Eu sou a Luciana, tenho 42 anos, sou mãe de um menininho, super esperto, super carinhoso, mãe do Spike, que faz muito sucesso ali no meu Instagram, sou casada e há 5 anos venho vivendo os altos e baixos, né, do empreendedorismo, mas assim, ao mesmo tempo realizando um sonho que eu nunca imaginei que eu tinha. E assim, hoje eu posso dizer que eu me sinto uma pessoa completa. Mulher, mãe e dona da Costurices. O legal é isso, né, que você consegue, com pouco tempo de relacionamento que a gente tem, né, que você tá hoje junto com a gente lá no WTND, eu vejo que você consegue cuidar da casa, né, cuidar do seu filho, do seu cachorro, do seu marido, e você ainda é empreendedora, né? Isso Sim. É muito difícil, porque às vezes assim, ou a gente é empreendedor, ou a gente cuida da casa, né? A maioria das pessoas é assim, pelo menos. Não, e para mulher é extremamente difícil, porque assim, durante o nosso dia, a gente tem milhares de funções invisíveis, né? Mas que tomam muito tempo, assim, principalmente uma demanda mental, de se programar, de se cobrar. E assim, eu nunca imaginei que eu conseguiria casar isso, porque eu sempre fui uma pessoa assim, as pessoas que são muito criativas, elas não são organizadas. Uhum. Então, eu nunca fui organizada, nunca achei que eu conseguiria trabalhar em casa. Foi algo que eu tive que descobrir, né? Foi uma coisa assim que foi acontecendo, não foi planejado também, mas ao mesmo tempo assim que é extremamente corrido, ele traz uma satisfação, assim, enorme, porque desde que o meu filho nasceu, agora ele tem 11 anos, né, e todos os dias da vida dele eu pude estar presente, assim, é uma coisa, assim, que pra mim é um privilégio, né, eu sei que muitas mulheres não têm como acompanhar o crescimento dos filhos. Sim. Mas é muito importante isso pra mim, tanto que, assim, se eu precisasse trabalhar no emprego formal, bater cartão, cumprir aquela jornada, eu nem sei se eu aceitaria por conta da maternidade. Mas, assim, é corrido, extremamente cansativo, mas vale muito a pena. Vale a pena, né? Muito, muito, muito. E quando você começou a empreender lá atrás, você pensou assim, eu vou empreender na costura ou não? Você pensou, vou começar com isso, depois foi para outra coisa, depois chegou a costura de alguma forma. Como que entrou a costura na sua vida? Wagner, foi assim, não foi planejado, assim, sabe? Eu sempre fui uma criança que gostava muito do feito à mão. Desde pequenininha, ontem eu tava até relembrando todos os cursos que eu já fiz. Antigamente, aqui, tinham muitas lojas grandes de armarinho, de artesanato. E nessas lojas, as pessoas, assim, tinham professoras. E aí, as pessoas que compravam os materiais podiam frequentar as aulas. Então, muitas das coisas que eu sei fazer hoje, eu aprendi nessas aulas gratuitas, né? Eu comprava o material e aí eu participava das aulas. A minha mãe sempre me incentivou muito, assim, ela nunca foi uma mãe que podava. Tudo que eu queria fazer, ela falava assim, vai, faz, descobre. Mas assim, a costura entrou na minha vida até que meio tarde, assim, sabe? Foi em 2007 que eu comecei a costurar. Apesar da minha avó costurar, né, ela que fazia as roupas das crianças, dos filhos naquela época, a minha mãe, o primeiro trabalho dela, da vida dela, ainda adolescente, foi ensinar a fazer bonecas de pano, mas eu não aprendi a costura com nenhuma delas. Eu aprendi a costura com a minha tia em 2007. A gente começou a frequentar um curso de patchwork e aquilo, assim, pra mim, abriu um mundo, né, de possibilidades. Eu sempre fui apaixonada por bolsas e por mala. Então, eu comecei nesse curso, assim, eu sempre fui a mais nova. Geralmente eram senhoras que frequentavam, assim, muitas vezes já aposentadas. Sim. E eu sempre novinha lá no meio delas e adorando, né?
Na época, eu até vendia algumas bolsas na loja da minha mãe. A minha mãe tem uma loja de chocolates. Sim. Deixa eu ver. Desde que eu tinha 5 anos, então a loja, desde 89, esse ano completa 27 anos. Caramba. Muito tempo. Alice Doces. Alice Chocolates, isso. Ontem que eu passei lá na frente, eu vi, não é Alice Doces, é Não, Alice Chocolate. minto. 27 anos. 37 anos a loja da minha mãe completa, Caramba. esse ano. Então, eu cresci naquele ambiente, né? Uhum. E aí, na época que eu comecei a aprender a fazer as minhas bolsas, eu até vendia. Sim. Mas era assim, uma coisa assim, muito devagar, É isso né? que eu ia te perguntar, quando que isso, né, que acho que era um hobby lá atrás, se tornou um negócio pra você, que você viu, não, agora eu posso vender minhas bolsas, ganhar um dinheirinho com isso e começar alguma coisa. Wagner, não sei dizer, sabe por quê? Eu sempre fui uma pessoa que eu já vendi de tudo. Uhum. Tudo que eu fazia, assim, eu vendia. Eu já vendi chaveirinho de feltro. Teve uma época que eu vendi muito aqueles pingentes de Havaiana. Tá. Tinha uma amiga minha que ela trabalhava no Hospital Grande em São Paulo. E aí, toda semana eu ia buscar os pingentes. Ela pegava a Havaiana na fábrica. Virou uma loucura. A gente ganhou muito dinheiro naquela época. Eu ainda era adolescente. Já vendi bolsas de tapete na faculdade. Então, assim, alguma coisa... Nesse meio tempo, eu ia descobrir, mas demorou, né? Tá? Pra falar a verdade, sim, demorou. As bolsas, se eu tivesse insistido desde aquela época até aqui, talvez hoje, né, a gente não sabe nem que tamanho estaria, mas assim, é algo que eu já aprendi, que tudo tem seu tempo, Sim, né? sim. E aí... eu acabei desistindo porque era tudo muito devagar, né? Hoje em dia, assim, a gente tem uma agilidade muito grande. É uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, né? Se você começa, se você faz bonitinho, se você divulga, você vai vender. E antigamente, você falou em divulgação agora, né? Como que você divulgava antigamente lá em 2010? Eu nem lembro como que tinha o quê? Orkut? Sei lá. Não, ou era boca a boca, ou eu nem panfleto, divulgava, né? não divulgava. Sim. Então, eu deixava algumas peças prontas na minha mãe, e aí as clientes da loja dela, de repente, olhava, comprava, mas assim, tudo muito devagar. Tá. E assim, eu sou uma pessoa meio acelerada, eu não tenho paciência. Por isso que eu acho que eu fui trocando tanto de hobbies, assim, ao longo dos anos. O engraçado é que eu tinha épocas, né? Teve a fase das Havaianas, dos pingentes de Havaiana, teve a fase das bolsas, eu já pintei madeira, e tudo que eu fazia na fase, eu vendia. Tá. Só que assim, eu acho que eu ainda não tinha descoberto, sabe? Sim. E assim, pra falar a verdade, a gente que cria com a mão, a gente não confia, a gente não dá valor no que a gente faz. É isso que eu até, assim, eu tenho algumas perguntas aqui que eu marquei, claro, né? E uma das perguntas aqui era quais os medos você enfrentou no começo. Todos, né? Todos, porque você fala assim, eu sei fazer, você olha, tá lindo, todas as pessoas que eu presenteava amavam, algumas até perguntavam assim, né, isso já em outra fase, tá, assim, por que você não vende? Aí a gente dá aquela desculpinha, não tenho tempo, sabe? Mas a gente vai se autossabotando, entendeu? Porque desde a época que eu aprendi até agora, todas as peças que eu já fiz, eu acho lindas, né? São todas muito bem feitas, com bons produtos. Então, não tem defeito, assim, sabe? Sim. Mas eu não tinha o principal, que era me sentir segura. Sim. Quando eu entendi isso, e para essa segurança vir, precisou vir uma pessoa de fora, uma pessoa que eu admirava. Como que você entendeu isso, sabe? Né? É uma virada de chave, assim, sabe? Teve uma época que todos os bebês que nasciam, da família, assim, ou de alguns amigos, eu presenteava com um kitzinho. Eu mesma montava um kit, assim, geralmente era uma mala Olivia, um trocador, uma necessaire, e eu dava de presente. E aí, tem uma prima minha, que ela chama Renata, ela falou pra mim, assim, na época que a primeira filhinha dela nasceu, ela falou assim, Lu, você lembra de umas malas que você deu pras minhas sobrinhas, né? A minha outra prima tinha tido gêmeas, eu tinha feito malas pra ela, ela pegou a fase da costura, e eu tinha presenteado as crianças que nasceram com as minhas malas, que inclusive é a mala Olivia. E aí, na época que a Rê teve a bebê, eu tava na fase da madeira. Então, eu não presenteei com costura, eu presenteei com coisinhas de madeira. E aí, ela falou assim, mas eu queria aquela bolsa, aquela mala.
você faz para vender? Isso a gente já estava aqui em 2021, né? Final de 2020, 2021. E aí eu falei assim, ai, Rê, vou pensar. Porque uma coisa era eu pegar e costurar a mala e dar. Mas eu não conseguia pensar que eu podia vender. E aí ela falou assim, olha, Lute, a mala é linda, as crianças usam muito, e eu queria uma. E aí, o que eu pensei? Eu falei assim, poxa vida, uma pessoa acostumada com coisas boas, que tem muito bom gosto, tá me pedindo? Eu acho que é bom. Então, Sim. aquela primeira sementinha foi plantada, assim, sabe? Sim. E aí, eu fiz a minha primeira compra de tecidos, R$150 na época. Isso há 5 anos atrás. Isso acho que era no finzinho de 2020 que eu tava ainda meio que destravando, assim, sabe? Ainda tava na pandemia também, né? A gente tava nessa Tava na fase meio estranha, né? pandemia. Depois até vou voltar pra pandemia, porque também ganhei dinheiro na pandemia. Então, eu sempre fui muito, assim, disso de fazer e vender. Sim. E aí, resolvi aceitar. Nisso nasceu a Mala Olivia. Olivia, porque é o nome da bebezinha dela. Tá. E assim, é um nome que me traz muita sorte. Eu comecei a costurices com um produto, um único produto, que é essa mala. Hoje em dia, essa mala eu tenho 5 tamanhos. Então, assim, foi uma coisa assim que eu fui crescendo, fui criando novos projetos, novos tamanhos. E essa malinha é de bebê, ou não? Não, essa daqui é o tamanho P, na verdade. Eu não trouxe a grande porque para não ficar uma coisa muito volumosa aqui. Mas a Mala Olivia original é a que eu chamo hoje de G. Tá. Então, tem a original, que é a G, tem a média e a P, que é essa, e acima da original tem mais 2 tamanhos. Tá. Então, eu fui criando ao longo dos anos, né? E aí, fiz para ela, e desde então não parei mais, assim, sabe? Realmente, ali nasceu a Costurices, ali foi uma quebra, assim, de valor mesmo, né? Poxa, eu posso vender, sabe? E aí, foi divulgando. Divulgando boca a boca, Instagram, daí ele já tinha Instagram, tava na pandemia, acho que tinha muita oportunidade acontecendo também. Então, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito reservada. Então, eu tinha o meu Instagram, era um Instagram bloqueado. O que eu fiz? Mudei tudo quando eu vi que realmente dava, né? Assim, falei assim, acho que eu vou investir nisso, vou tentar. E aí, eu peguei meu Instagram pessoal, mudei, criei um loginho lá, né? Nem sei se foi no Canva, enfim. Criei. E a Costurices nasceu. E aí eu falo que é a data de nascimento da Costurices, dia 24 de maio. Logo, logo que ela completa 5 anos. Dia do aniversário da minha filha. Olha que legal! Eu acho que traz sorte. E aí, foi indo, Wagner, Legal. assim, sabe? Foi seguidor por seguidor, acho que na época tinha 300 e poucos seguidores. Então, assim, as pessoas acham que todo mundo começa muito grande. Sim. Quando, na verdade, a gente começa tudo pequenininho, né? Acreditando no negócio, né? Sim, e com muito medo, né? Com Sim. muito medo. Mas a caminhada, eu falo que ela é igual para todos. Assim, é passinho de formiguinha, passinhos invisíveis, mas que você, olhando assim lá para trás, você fala, poxa, eu cresci. Como eu cresci, como eu aprendi, né? E como eu aprendi, Sim. né? E aí começou. E assim, desde então, o número de seguidores aumentou, o número de clientes aumentou, o número de peças no catálogo aumentou. Eu ia até te perguntar, eu vi que você tem várias peças, né? Muitas. De onde vem as inspirações? Como que você faz para criar? Até no comecinho lá que você começou com a Mala Olivia, eu vou fazer a segunda mala, vou fazer uma bolsinha, vou fazer a farmacinha. Como que você pensa nisso? Wagner, errando muito, para falar a verdade. Testando, porque todos os moldes eu faço sempre num papel grosso, papel cartão. Mas daí, do papel até a gente tentar no tecido, nossa, assim, nem sei quantas peças eu joguei fora. E eu sou daquelas pessoas, assim, que assim, eu tento, não dá certo, eu não tenho a paciência de desmanchar. Eu pego, embolo tudo e jogo no lixo, assim, porque me dá raiva. Entendeu? Então, errei muito. Até pouco tempo atrás, todas as minhas peças piloto, nenhuma davam certo, assim, logo de cara. Eu tinha que fazer uma segunda, uma terceira. Hoje em dia, não. Hoje eu consigo, de repente, olhar uma peça, uma foto, ou pegar uma peça, assim, na mão e falar assim, eu consigo replicar. E sai perfeito,
Mas assim, quanto mais a gente. É o hábito, né? Quanto mais a gente faz, melhor a gente vai ficando. E a inspiração vem de outras mulheres, pessoas te pedem, ou pessoas te mostram, ó, que legal isso daqui que eu vi, faz uma igual. Alguma coisa assim. Isso, pessoas me pedem. Tanto que, se você olhar o meu catálogo, a maior parte das peças tem o nome de mulheres. Uhum. E geralmente eu batizo com o nome da pessoa que me pediu. Te indicou lá. Isso. Então, assim, foi um crescimento, assim, junto com as clientes, assim, sabe? Uhum. Eu confesso que eu tive muito colo, muito apoio mesmo, assim, de familiares, de pessoas que levavam minhas peças, assim, sabe? Faziam propaganda, indicavam. Então, eu tive esse colo no começo. Sim. Sei que muitas não têm, mas, assim, para quem não tem, não é impossível. Tá? Basta a gente tirar uma foto legal, divulgar, montar um catálogo. São passos simples. Eu Sim. sempre falo isso para as alunas. Mas, assim, é um básico bem feito, Sim. né? E hoje com o digital também, né? Às vezes assim, você se sente meio sozinho, meio sozinha em casa, você tem uma comunidade de várias, um exemplo, as suas alunas. Ali eu acho que tem pessoas que não têm apoio da família, ou não tem tempo, ou não tem uma amiga que faz igual, ou assim, costura não tem nada a ver. E assim, para as amigas delas, ou para Aham. familiar dela, e ela pode ter o apoio no pessoal ali da comunidade mesmo, né? As outras alunas, né? O Sim! pessoal que está no grupo, o pessoal que faz o mesmo curso, ou que está na mesma peça, enfim. Sim! Né? É um colo que a gente consegue oferecer hoje em dia, né? Sim, Então, empreender, para falar a verdade, Wagner, é uma coisa solitária, né? é muito meio solitário, velho. En- Muito não, vou dizer meio solitário. Então, eu posso dizer que eu tive colo no momento que eu decidi vender. Uhum. Mas, assim, até então, eu acho que eu troquei tanto de hobby, ou assim, a gente precisa acertar, né? Eu sempre Se tive. cobra muito, né? E eu sempre tive esse dom do feito à mão, Uhum. né? Tem uma psiquiatra que eu sempre escuto muito, trabalho escutando, que ela fala que todo mundo nasce com um dom. E a gente precisa encontrar. O Uhum. meu era o feito à mão, mas eu não sabia no que focar. Então, Uhum. assim, quando eu falei que eu ia costurar, todo mundo falou assim: vai passar. Porque eu já tinha tentado um monte de coisa, eu já tinha Sim. tentado pintar, bordar, enfim, tinha tentado um monte de coisa Uhum. até acertar. Hoje em dia, eu falo assim que se eu pudesse, eu costuraria 24 horas por dia, assim, porque é uma coisa assim que é gostoso, me relaxa, Uhum. eu tô criando. Uma terapia ali, né? É uma É. terapia, né? Acaba não sendo uma terapia por conta da correria, Sim. né? Muitas vezes, até em questão de pedido, você tem tempo, você tem prazo, né? Não sei o quê. Então, gera um pouquinho de estresse, mas Sim. assim, o costurar pra mim, o criar pra mim, é muito bom, muito Uhum. gostoso. E o legal é você criar e ver uma criança usando depois, né? Nossa, a primeira vez que eu vi uma pessoa na rua com uma mala Então. minha, É. eu parei, eu acho que eu quase bati o carro. Porque assim, é muito É. bom, Eu já sabe? tive marca de roupa, né? Era roupas fitness, né? Chamava Trinca Fit na época. Daí a primeira vez também que eu vi uma pessoa passando com a minha marca lá no peito, eu quis parar o carro e tirar uma foto. Você fala assim, nossa, eu não tô acreditando. É, É legal. uma satisfação muito boa, É. muito grande mesmo. E às vezes eu vou assim, meu filho nada. Às vezes eu É. vou em competições assim de natação, e aí eu vejo um monte de malolívia, assim, sabe? É. E eu falo, gente, assim, obrigada, Deus. Nossa, assim, é muito gostoso, porque as pessoas estão confiando também no meu Sim. trabalho, indicam, dão de presente, sabe? E usam, E você vê que né? tem qualidade, né? Que seu trabalho é reconhecido. Isso é legal também. Sim, é muito bom, muito Sim. bom. E você acha que hoje, mudando um pouco de assunto, dá pra viver de costura? Dá, Wagner, dá. Ó, o meu tempo, assim, é extremamente picado, né? Uhum. Como eu sempre falei, eu dou conta da casa, do filho. À tarde, praticamente, eu não trabalho, né? Trabalho sim, a gente Sim. nunca tá parado, mas assim, eu não pego para costurar. Então, o tempo de costura que eu tenho é quase, assim, 4 horas no máximo. Uhum. Mas dá, porque você se organiza, você pega pedido, se você tiver com a agenda vazia, você pode fazer peças e deixar pronta entrega, sabe? Sempre tem aquele pedido de última hora. Sim. Eu já perdi muita venda por conta disso, porque não dava tempo de eu deixar algumas peças prontas, né? Uhum. Então é uma questão de organização. Tem uma aluna minha que, assim, ela é um exemplo, assim, e ela tem 3 filhos. Uhum. Ela, assim, do clube de costura das minhas alunas, ela é a aluna que mais fez os projetos.
Então eu falo assim, gente, eu tenho um e é extremamente puxado. Sim. Imagina ela com 3, com Nossa. idades diferentes. Então eu falo assim, gente, não é impossível, é uma questão de querer, de se organizar e de tentar principalmente. Porque é muito fácil a gente reclamar, né? É Uhum. muito fácil a gente falar assim, ah, não dá, não tenho tempo, na minha cidade não vende, sabe? Ninguém Sim. compra. Mas você já tentou? Então, é uma autoanálise mesmo. E eu segui toda vez que alguma aluna vem reclamando, eu falo assim: dá tempo, porque a minha melhor aluna tem 3 filhos, Uhum. sabe? E assim, não querendo resumir a vida de uma mulher, a maternidade e a trabalho, não só isso. Porque Sim. a gente tem milhares de outros problemas, né? De outras demandas. Mas assim, gente, dá, tem que querer. Né? Uhum. Quando eu resolvi focar em algo que eu realmente gosto, em algo que eu realmente acreditava, na época, começou a dar certo. E assim, no começo, Uhum. teve, apesar de eu ter tido muito colo, teve muita pessoa que torceu o nariz. Quantas vezes eu não escutei falar assim, ah, a Lu e as costurinhas dela, sabe? Menosprezando. Tá. Então, é assim, é uma coisa que dói, Uhum. porque é o meu sonho. E aí a gente também enfrenta aquela questão de assim, de ser mulher e de repente, costurinha é coisa de mulher, mesma coisa, não tem aquela, às vezes algumas pessoas falam assim, vai lavar louça, Uhum. vai costurar, num jeito pejorativo. Sim. Então, você vai quebrando barreiras. Hoje não, hoje ninguém nunca mais falou costurinha pra mim, sabe? E aí eu tive que me posicionar. Sim. Costurinhas não, é o meu trabalho. E aí a pessoa fica quieta, de repente são vontades que até a própria pessoa tem de tentar. Não tô dizendo nem da costura, mas assim, empreender exige coragem, Mas né? tem medo, né? Sim, Tem muito medo, tem medo, muito receio, não dá medo. certo. E assim, a gente precisa investir, a gente investe não só o dinheiro, Uhum. mas a gente investe o tempo também, né? Sim. Então, é uma aposta, mas assim, vai muito da sua dedicação, né? Sim. É uma coisa assim que a constância, ela vence, sim, porque quantas vezes eu já pensei em desistir? Muitas, inúmeras. Mas assim, todas as vezes eu falava assim, ai, e se eu parar, o que eu vou fazer? Uhum. Entendeu? Então, você vê que tem aquele vazio. Ser mãe foi o maior sonho da minha vida, assim, sabe? Foi um sonho muito difícil de realizar. E quando eu realizei, eu achei que, assim, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. E eu não tô falando de amor, tá? Uhum. Eu tô falando, assim, da questão, assim, de realização pessoal também. Por um tempão, assim, né? O Thomas acho que tinha 2 anos e meio, então é aquela fase de bebê que te ocupa muito. Eu não tinha nem tempo de pensar. Mas meu marido fala que teve uma vez que ele chegou em casa e tava eu e o Thomas, assim, no sofá e eu com uma cara muito triste. Então algo me faltava lá, assim, Uhum. sabe? E aí, dali, dos 2 anos e meio do Thomas até a hora que eu realmente tive coragem de empreender, demorou muito. E nesse meio tempo eu voltei a ajudar na loja da minha mãe, sabe? Sempre fiz as coisas muito bem feitas, mas assim, nunca vivendo o meu sonho, né? Eu sempre fui conhecida como a Lu da Alice Chocolates. Hoje em dia não, hoje eu sou a Lu da Costurices. Uhum. Então, é um posicionamento que a gente vai ganhando com o tempo. Sim. Sim. É uma Legal. história. Não, legal. E eu vejo assim, você tem várias alunas lá, né? 1.500 alunas, né? Mais de 5.000 peças vendidas, né? Quase 5.000 peças vendidas. E essas alunas, você deve ter várias alunas lá que são super talentosas, né? Mas às Muitas. vezes deve vir conversar com você e falar, Lu, eu tô fazendo o que você tá mandando, eu faço, fica legal do jeito que você faz, mas eu não consigo vender. Você pode dar uma dica para essas pessoas que não conseguem vender? Por que que elas não conseguem vender? Você sabe por quê? Ó, o que eu venho observado, né? Uhum. O mercado de costura, a gente até às vezes fala assim, nossa, é muita gente costurando. Não é. Até ia perguntar também uma outra pergunta que já estava na próxima. O mercado está saturado? Não, não, Wagner. Sabe por quê? Uhum. Quando eu comecei, eu vou só falar um pouquinho do mercado, depois a gente volta para sua pergunta. Sim. Quando eu comecei, eu lembro que tinham muitos perfis de costura aqui de Suzano. Uhum. Então, na hora eu falei assim, gente, quanta gente costurando, né? E aí você para olhar e a gente sempre se compara, Sim. que eu acho que é o nosso maior erro. E assim, eu falava assim, nossa, mas tal pessoa já tem não sei quantos seguidores, sabe? Assim, a gente Uhum. vai usando umas réguas assim que não fazem diferença nenhuma, né? E aí, o que eu falava? Eu falava assim, nossa, então eu vou ter que vender mais barato
para poder ganhar dela. Não é Uhum. uma competição, Sim. gente, não é. E aí, quando eu entendi o quê? Que se eu conquistasse uma cliente, se eu entregasse um produto bem feito e se eu cobrasse o justo para mim e para o cliente, eu não tenho por que competir, Uhum. sabe? Então, o que que eu fui ganhando muito as minhas clientes? No atendimento. Tá. Uma coisa, assim, que fez muita diferença, assim, que, assim, teve um antes e depois. Comecei a colocar nome nas peças. Uhum. A partir do momento que eu comecei a personalizar, assim, deu uma alavancada. Segundo, eu transformei a compra delas em uma experiência. Então, elas escolhem, de repente, como começa a venda? Lu, quero uma mala. Qual o tamanho? X. Uhum. Ah, é para menino, menina, homem, mulher. Mulher. Aí eu mando um monte de tecido. Hoje em dia eu tenho muitos tecidos, mas e quando eu não tinha? Sim. Eu ia lá na internet, printava e mandava uma enxurrada de opções. Para quê? Para ela ter aquela opção de escolha. Senão a Uhum. pessoa olha e fala assim: nossa, mas só tem isso. Tá. Entendeu? Sempre tentei encher os olhos. Mas isso é coisa que eu fui aprendendo de alguém que viveu a vida inteira no comércio, né? Uhum. A pessoa escolhe o tecido. Ah, agora eu vou te mandar as opções de alça e pompom. Então a pessoa gosta daquilo, ela participa. E é Quan- algo bem personalizado também, né? Muito Não tem personalizado. nenhuma assim, a bolsa Olivia, ela tem um modelo, mas ela não é fechada em relação a tecido, em relação à Não, alça, não. nada, Tá. nada. Tanto que, assim, você pode usar o mesmo tecido e fazer, sei lá, 5 opções, Tá. né? Bolsa Olivia é um molde, então, né? O É um molde é o mesmo. molde, É o mesmo. um modelo. Tá, É um modelo que a pessoa vai criando da forma que ela quiser. Legal. Já tem de gêmeos, mesma coisa, sabe assim, às vezes tem 2 irmãzinhas gêmeas, uma tá de azul, uma tá de rosa. Sim. É meio que isso, entendeu? Mas assim, elas gostam dessa participação, Uhum. né? Então, quando a peça fica pronta, não tem nem como ela falar que não gostou. Sim. Porque ela ajudou em todo o processo de escolha. Essa vivência, essa experiência, traz para ela, assim, uma sensação de, nossa, que diferente, Uhum. entendeu? E aí, quando chegam alunas falando assim: "Ah, aqui eu não vendo", primeiro o que que eu faço? Olho o Instagram da pessoa. Uhum. E Hoje a isso vitrine tá ali, não tem jeito, né? não tem jeito, Wagner, não tem jeito. Assim, uma loja física, ela não sobrevive mais sem o digital, né? Agora, o digital, eu não preciso ter uma loja física, sabe? Já fui até cobrada por isso, mas assim, as minhas ainda são 100% online. Sim. 100%. Sem contato. Às vezes eu tenho algum contato na hora que eu entrego, mas assim, muito pouco mesmo. Tá. Eu acho que todo mundo também tá tão na correria que o online, ele facilita um pouco, né? Sim, sim. E aí, o que que eu vou? Ah, não, Lu, não vendo. Mas eu sei que a pessoa faz peças incríveis. Aí eu vou ver, se olha o Instagram, tá uma foto dela na praia. Uhum. Então, assim, não tem nada que identifique que é uma página de costura, Sim. entendeu? Aí você vai ver, tem uma peça ou outra lá jogada, assim, no feed. Aí você olha uma qualidade, assim, da foto bem ruinzinha, Uhum. sabe, assim? E não precisa ser nada profissional. Hoje em dia, né, a tecnologia que a gente tem é uma boa iluminação. Em qualquer celular você tira uma foto Um legal. fundo branco, né? Eu Isso. tenho um fundo lá fixo lá em casa, que é no quarto do meu filho. Eu coloco uma madeira Uhum. e um tecido branco e tiro lá. Sim. Entendeu? Porque a luz daquela janela é boa. Mas assim, sempre fotos com o celular que eu tinha na época, entendeu? Uhum. Então, é um pouquinho de cuidado, né? E é uma coisa de realmente ter uma constância. Sim. Eu tenho uma costureira lá do Rio, que eu falo assim, que ela foi a minha fada madrinha. A gente se conheceu até, ela veio, a gente foi pra Mega Artesanal, e ela me deu todos os passos, assim, sabe? Ela trilhou todo o caminho das pedras, Uhum. e ela teve, assim, nossa, assim, ela foi muito, como que eu vou dizer, assim, uma mãezona mesmo, me ensinando alguns atalhos. Lu, muda isso, muda aquilo, faz assim, faz assado. E eu fui aprendendo. Tá. E uma coisa que ela me ensinou foi o quê? Vergonha não paga boletos. Uhum. É isso aí. Então, eu tinha muita vergonha, Wagner. E quando eu aparecia, eu colocava aqueles filtros do Instagram. Tá.
Por quê? Porque a gente se coloca num pedestal, a gente fica achando que o outro vai ficar reparando na nossa espinha, no nosso cabelo, e ninguém tá nem aí, Ninguém tá nem aí pra sabe? gente. Quando eu quebrei isso, eu falei assim, não, eu vou aparecer desse jeito, Sim. sabe? Às vezes eu apareço de pijama, não sei o quê, furinho na blusa. É isso que assim, que faz as pessoas verem que você é real. Você é normal, né? Porque, na verdade, todo mundo é assim, né? Todo mundo é assim. Ninguém é perfeito igual lá no Instagram. Né? Não, não E é até é. ruim também. Teve até esses tempos atrás, esses dias, eu tava conversando com alguém. Depois a pessoa veio me chamar, acho que conversando no Instagram, depois a pessoa veio me chamar no WhatsApp. Daí eu falei, meu, quem que é essa pessoa? Daí não Você não era. reconhece. Não reconhece, é outra pessoa por causa do filtro lá do Instagram. Então. É assim, meu, nada a ver, né? E nada a ver. Nada a ver. E assim, e tá todo mundo vivendo aquilo, tá Sim. todo mundo correndo atrás. Uhum. E aí ela me falava, Lu, começa a aparecer, vergonha não paga boleto. E aí eu fui. Muito aos poucos, assim, e chega uma hora assim que é tão automático. É. Hoje em dia, tem coisas assim que acontecem no meu dia a dia que eu fico morrendo de vontade de contar pras meninas do Instagram, Sim. sabe? Assim, é muito gostoso, é muito gostoso. Mas assim, a Camila, ela assim foi a fada madrinha minha da costura. E foi ela que me ensinou muita coisa que hoje, inclusive, eu ensino para as minhas alunas. Uhum. Então, não é nada assim muito complicado. É mais a questão do fazer diariamente e de encarar isso como um trabalho, né? Porque a gente não encara, Sim. né? É mesma coisa. Eu falei assim na minha primeira compra. R$150, se eu não vender, eu uso pra mim. Então, você já vai com aquilo assim. Não vai dar certo. Já não vai dar certo, na verdade. Se você for nesse pensamento, Você já não vai já dar põe certo. na cabeça que ninguém vai querer. E quando vê, todo mundo quis, sabe Sim, assim? sim. E foi só a primeira, eu nem sei quanto que eu já gastei de tecido. Eu falo eu falo assim, se eu morrer hoje, o Thomas vai herdar um monte de tecido. Que tem de tecido lá no Parece ateliê. uma lojinha, não parece? Sim, muito. Então, assim, mas é muito bom, Wagner. Nossa, assim, é um sonho realizado hoje em dia. Aí falando das alunas, qual o maior erro que você vê nas alunas lá? Porque assim, eu entrei no seu Hotmart, né? A gente tá junto, tô vendo. E tem muita gente lá que eu vejo que não faz. A pessoa compra o curso e não faz. É isso Né? Tipo, mesmo. lá ele mostra a evolução da pessoa ali dentro do Hotmart, tá vários lá com 10%, né? Tem várias também com 90%, 80%, 100%, tem algumas. Sim. Mas bastante também com 10%. Daí a gente não entende, né? A pessoa compra um curso e não faz. Wagner, eu acho que, assim, isso acontece comigo também. Sim. Quando você compra um curso, assim, que, de repente, acesso vitalício, você vai fazer? Você vai deixar pra depois, né? Uma hora vai... Essa hora nunca chega. Eu falo porque a gente tava conversando esse dia na sua casa, lá no seu ateliê, e eu falei, né? Eu comprei o curso de italiano e vai expirar agora, né? Daí eu vou ter que pagar a renovação, porque eu quero fazer, só que ele tinha 1 ano, eu fui deixando e não fiz. Então, exatamente. Mas assim, é a correria do dia a dia, você, não, eu vou fazer 9 horas da noite, 9 horas da noite. A gente tem filho, tem esposa, Não enfim. dá. Daí a gente vai deixando. E chega 9 horas, a gente já tá só querendo cama, Então, né? A gente quer dormir, quer descansar. Sim. Então, e assim, o tempo tá passando muito rápido, né? Tá. Mas assim, eu vejo o quê das minhas alunas? São pessoas, geralmente, querendo migrar de um CLT para costura. São pessoas muito talentosas. Tem umas que fazem, assim, peças muito melhor do que eu, assim, sabe? Tenho alunas que fazem carteira. Eu sou uma pessoa que eu não faço carteira. Tá. Por quê? Eu gosto, assim, eu já sou meio acelerada. E eu gosto de peças, assim, que eu consigo começar e terminar no mesmo dia. Tá. Por quê? Porque o meu dia já é corrido. Então, tem peças assim, por exemplo, carteira e sabe aqueles estojos cheio de aba, cheio de zíper? Sim, sei. Fiz uma vez para nunca mais. Por quê? São peças assim que você vai levar dias para fazer. Tá. E você não vai conseguir nem recuperar o investimento do tempo que você investiu. E é tanto detalhe também, né? Assim, eu não entendo nada de costura. É né? muito detalhe. Mas, pelo que eu vejo, assim, é muito detalhe. É muito detalhe. Hoje em dia tem o público da Shopee, né? Que vai comparar. Sim. Entendeu? Apesar que, assim, eu não tenho muito disso. Eu consegui me posicionar de uma forma que ninguém nunca chegou pra mim e falou assim, seu produto é caro. Tá. Juro, assim, nunca aconteceu. Então, mas assim, foi algo que eu fui conquistando ao longo dos anos, né? Mas assim, a gente sabe que tem, é uma queixa que elas têm. Então, se o público tá comparando o seu feito à mão, que é muito bem feito, com a Shopee, então vamos investir em outro público.
Sim, não Porque tem nem tem comparação, público né? para todo mundo. Sim. Tem. Entendeu? Então, assim, mas assim, é aquela questão. Você abre o Instagram, eu que sou da área da costura, porque assim, o Instagram vai mandando as coisas que você mais assiste, né? O Sim. conteúdo que você mais se adequa lá. O meu só vem costura. E Uhum. todos os dias tem alguma aula, alguém ensinando alguma coisa gratuita, e as pessoas não dão valor muitas vezes, porque Sim. é muita informação. Só que se ela pegar e focar, eu sempre falo, eu comecei com uma peça. Foca nela, você Sim. faz muito bem. E tem pessoas assim que além de costurar, fazem crochê muito bem, sabe? Enfim, tem milhares de pessoas que Uhum. fazem alguma coisa muito bem. Pega isso que você é muito bom e foca naquilo e desenvolve. Sim. E trabalha o dia a dia. E todo dia você vai falar, vai mostrar, vai entregar, vai divulgar. É um trabalho, você vai ter que encarar como um trabalho. Sim. O maior erro das minhas alunas que não conseguem, de repente, alavancar é isso, né? Pega, compra o curso, assiste naquelas, né? Porque Uhum. pagou ou porque um dia eu vou fazer, mas não vive aquilo como se fosse um trabalho. De repente é aquele medo que todo mundo tem, né? Que eu também tinha, não vai dar Uhum. certo, nem E que vou é tentar. difícil também, né? Quando você começa um negócio, sempre é difícil, né? Muito. Porque Muito. é um negócio que tá começando, você vai ter que ter um tempo ali, se dedicar para aquilo dar certo. Às vezes nem Sim, para vender, mas para um hobby mesmo, né? Mesmo hobby você quer que muito. dê certo. Daí Claro. começa ali hoje, daí amanhã já quer ter alguma peça pronta, não vai ser assim, né? Acho que Não tem um é tempo ali, assim, né? sim. E assim, a prática leva à perfeição, Sim. né? Então, assim, começa com peça simples, sabe? Eu sempre falo que o curso, que os cursos que eu dou, muitas peças são para iniciante mesmo, né? Uhum. Como agora, assim, a gente já tá com 25 aulas, então já vai criando um outro 25 nível. produtos diferentes, é isso? Sim, 25 peças ensinadas diferentes, assim. Tá. Isso, assim, um exemplo, uma aula Olivia, você já vai aprender 3 tamanhos. É Uhum. uma aula, mas você aprende 3. Mochila, é uma aula, mas você aprende 2. Então, tem muito isso, vai atendendo todos os públicos. E aí, tem desde a peça mais facinha até as mochilas, que são assim, tem um grau de dificuldade maior. Mas tem tudo lá, tá tudo mastigado. Até uma pergunta que eu tenho aqui, né? O que uma iniciante precisa aprender primeiro? Né? A mulher está começando. Eu sei que seu público também são de costureiras, né? Que querem aprender outros Sim, modelos, né? Outros produtos. Mas também tem muita gente que está iniciando, como um hobby, muitas. talvez pensando, quem sabe um dia eu posso vender. O que elas precisam aprender primeiro? Wagner, ó, eu acho assim, primeiro a pessoa tem que querer, Uhum. que, né, tudo na vida a gente tem que querer. A pessoa, primeiro, ela precisa ter uma máquina de costura. Segundo, ela precisa treinar um pouquinho, né? Primeiro, assim, o ponto reto, sabe? E aí vai aumentando esse grauzinho. Muitas começam no pano de prato, porque o pano de prato não tem muito erro, Sim. né? Então, são peças, assim, relativamente fáceis. Eu até fiz esse curso no fim do ano passado, e, assim, pano de prato é uma coisa, assim, que eu nunca tinha feito na vida. E eu Uhum. me surpreendi com o público que tem pra gente vender esse produto. Assim, uma coisa de louco, Sim. assim. De uma hora pra outra, eu virei a Lu do pano de prato. Um produto, assim, que eu nunca tinha apostado minhas fichas. Tá. Olha que coisa E incrível. eu, como leigo, né? Que sou na costura, né? Vendo minha esposa, é um negócio que a gente precisa comprar todo mês, Então, né? eu sou aquela pessoa que eu nunca fui de mesa posta, minhas coisas não são arrumadinhas. É, Então, os meus panos de prato são todos horrorosos. Mas tem muita pessoa, assim, que cuida, que sim. arruma, que combina, sabe? E foi um mundo novo que eu descobri. Então, assim, tava lá o tempo todo. Uhum. Eu que não tinha enxergado, eu não queria enxergar porque não fazia parte do meu dia a dia, Sim. assim, sabe? Uhum. Então, dá pra começar. Quer começar? Começa com pano de prato, sabe? Tá. Não tem erro e, assim, comprovado, tem público, tem venda. Sim. E assim, a pessoa começou, beleza. Falando da iniciante, ela começou, ela aprendeu, ela tá um mês ali no curso e já tá lá fazendo as coisinhas dela. Como que ela sabe o produto que ela vai vender, ela vai ter lucro? Porque eu acho que um problema não é só na costura, em todas as pessoas que eu já trouxe aqui, é isso, a pessoa não sabe precificar.
qualquer tipo de serviço, de produto, a pessoa é difícil saber precificar. Até pra mim mesmo, eu vou falar, é Uhum, difícil, né? é. Porque a gente tem design, tem filmmaker, tem jornalista, tem atendimento, tem nós, tem custo aqui. Então, assim, é difícil você saber quanto que vale esse serviço nosso, né? Como que você ensina hoje isso, ou o que você fala para essas pessoas que estão iniciando lá? E também qual o produto mais lucrativo para ela começar a vender, né? Wagner, ó, eu chamo sempre as minhas peças de costura lucrativa, porque a pessoa ganha no tempo, Uhum, né? Como eu disse, eu não sou uma pessoa que vai ficar ensinando carteira, tá. né? Assim, nada contra quem faz carteira, é o meu jeito de pensar, tá? Sim. Porque eu acho assim que você vai investir lá, sei lá, 12 horas para fazer uma peça, não sei se é porque eu não gosto de fazer, então de repente eu perderia muito tempo, Uhum, mas sei que tem pessoas que têm mais facilidade. Mas assim, para ganhar, de repente, sei lá, R$ 40 de lucro, para mim não compensa. sim. As minhas peças mais lucrativas, questão material e tempo, são as Malo Olivia. De Tá. verdade, assim, eu falo assim que se eu pudesse escolher um produto, eu venderia só a Malo Olivia. Tá. E por muito tempo, até hoje, eu acho que ela ainda é o carro-chefe da costurices. Olha, passados 5 anos, O primeiro produto que você o fez? primeiro produto, o produto que eu comecei, ele ainda continua sendo o carro-chefe. Tá. De um tamanho ou de outro, enfim, mas assim, é um produto que atende muito bem, ele é versátil, ele é leve, ele assim atende todos os públicos. Sim. Precificar. É difícil porque a gente precisa desse posicionamento. Eu comecei, sinceramente, assim, barato, né? Uhum, Porque a gente precisa primeiro quebrar o medo. Então, a gente sim. pega o custo, calcula. No meu curso, lá atrás, de patchwork, a minha professora me ensinou a calcular o custo versus 3, Uhum, né? Ou versus 2,5. Então, eu sempre fiz isso. Hoje em dia, eu já consigo puxar mais, sim. entendeu? Mas, assim, varia muito. A pessoa tá postando, a pessoa faz bonitinho, a pessoa oferece um bom atendimento, Posicionamento dela, né? o Autoridade, o engajamento. posicionamento, exatamente. Sim, Onde a pessoa mora, sim. sabe? Se você vender uma mala dessa pelo preço que eu vendo aqui em Suzano, em São Paulo, a pessoa vai falar assim, tá de graça. Tá. Agora, e se eu for pro interior? Entendeu? Uhum, Mas é tudo questão de começar, sim. de estudar, de conhecendo o seu público. Essa minha aluna, mãe das 3 crianças, ela mora numa cidade que tem 7.000 habitantes, Uhum, 7. E ela fala assim que desde que ela começou, ela não parou mais, sim. entendeu? Então, você tem que tentar, você tem que dar a cara a bater, Acho que o né? preço é a pessoa que coloca, né? E pela pessoa, né? Ontem eu fui comprar água ali no Chibata, daí tem Exatamente. água lá de 2,30. E tem uma água lá de 35. Sim, 500 ml. Então, assim, tem a água de 35, 500 ml e tem a água de 2,30. não fala disso? Assim, Sim. que você pode comprar água no mercado, num boteco, no Uhum. aeroporto, Então, a mesma a água em mesma outro no lugar vai estar. cinema, né? Sim, Eu acho absurdo o valor que, quando a gente vai assistir um filme no cinema, é sim, muito caro, sim. entendeu? Nas Americanas, Uhum. é a questão de você se Onde posicionar. você tá, para quem você tá vendendo, né? Exatamente. Então, Sim, você vai ter que meio que definir o seu público e investir nele. sim, E acreditar, Wagner, porque o que falta realmente é a gente acreditar que o nosso produto é muito bom. tá. Legal. Bom, as minhas perguntas aqui já tá quase terminando, tá? Ah, Mas eu tenho uma. A gente tá conversando sobre isso, fazendo, indo atrás, né? Da sua imersão que vai ter agora no dia 14, né? Que é a sim. imersão do produto que você até trouxe aí. Se você quiser falar alguma coisa dele, o que que é o Sling, né? Que pra mim também eu não conhecia, assim, eu já tinha visto, né? Mas eu não sabia o nome, não sabia que dava pra fazer, enfim. Fala um pouco dele, como que vai ser essa imersão. Wagner, ó, ao longo do tempo na costurices, que eu fui aprendendo que tem nichos, né? Assim, eu sei que eu falei que a peça mais lucrativa para mim é a Malolívia, Uhum, mas tem nichos que são muito mais lucrativos também. Por quê? sim, Porque você consegue fazer um combo e vender, né, um kitzão. sim. Um deles é a linha de bebê, né?
Quando eu comecei, eu acho que eu só tinha o trocador para oferecer. Aí eu fui aumentando, fui aprender necessaire de bebê, fui aprender saquinho, envelope de troca. Na época que o Thomas nasceu, nem existia isso, sabe? Assim, e é uma coisa que fica bonitinho pra mãe levar pra maternidade, já leva as troquinhas separadas, identificadas. Saquinho de roupa suja, mala disso, mala daquilo, mala organizadora, porta, sabe? Enfim, tem muita coisa. Eu sei porque eu tô com uma filha de 7 meses lá, eu sei como é que é. Então, não tem fim. E aí, nesse tempo, eu fui descobrindo por que tem muita costureira que foca só na linha de bebê. Porque tem muita venda, tem muita procura, tá? De repente, eu tenho pessoas, assim, que às vezes recebem um presentinho de uma cliente que já é minha, aí ela apresenta alguém num chá de bebê, e aquilo vira uma vitrine. A mãe do bebê pega e me faz um pedido. Meu bebê vai nascer, ganhei de tal pessoa, quero fazer combinando. Então, assim, a gente consegue fazer uma venda grande, que muitas vezes é o valor do mês. Sim. Entendeu? E aí, como assim, a costurista também, ela passou da fase de só agenda de pedido, onde eu só costurava e entregava as peças, para parte de projetos, né, que é onde eu ensino as minhas alunas, assim, foi um processo. E hoje em dia eu dependo cada vez menos da minha agenda de pedidos. Feito isso, sobra um pouquinho mais de tempo para quê? Para eu explorar tendências, para eu buscar, né, coisas que estão, de repente, em alta lá fora, aprender técnicas novas. E o sling foi disso, né? Anos atrás, uma mãe me perguntou, eu até fui atrás, não consegui encontrar nada. Aí, dessa vez, alguma coisa assim me puxou, eu falei assim, nossa, lembra daquela peça? O que eu fiz? Consegui comprar uma peça, e dessa peça eu tirei o modelo. Eu vou até pegar aqui, Wagner. Pode pegar. E aí, a gente foi e fez o teste. O Thomas, quando ele era pequenininho, ele era um bebê extremamente gordo. E eu lembro que o meu primo, ele foi para os Estados Unidos na época, e ele trouxe um canguru. Sim. O Thomas não entrava no canguru. Juro por Deus. E eu não sei nem que fim levou esse canguru. Ele nunca usou porque ele era muito gordinho. E aí, não dava. Existem alguns slings, assim, que é aquele monte de pano que a mãe amarra e o bebê fica assim, né? Eu acho meio, pra mim, como homem, pai ali, eu acho meio desconfortável. Totalmente. Eu acho que eu não ia nem saber amarrar. E até, então, isso que eu ia falar, até pra colocar na mãe é difícil. Porque a mãe tá coloca pra cá, sozinha, puxa pra cá, né? Isso. Tem bolsa, tem celular, tem carteira, não sei o quê. Isso. Tem uma filhinha mais velha, enfim. Eu não me vejo nisso. E assim, hoje em dia as crianças, elas já nascem de olho aberto. Sim. É diferente de quando a gente era bebê, que ficava naquele coeiro enrolado, É isso aí. né? Igual uma trouxinha. Hoje em dia, não. As crianças também evoluíram. Sim. E aí, eu achei legal isso. São para crianças, não bebês, são para crianças maiores, mas que a mãe consegue colocar. E assim, a criança fica aqui sentadinha. Então, fica prático para ela. Eu até testei lá onde eu moro. Peguei algumas pessoas que têm bebê assim, crianças, né? E elas, Lu, incrível. Porque fica com a mão assim, ó, solta. E a criança não fica presa, não fica agarrada. É fácil de colocar também, né? Fácil, você pendura uma bolsa aqui, né? A mãe, geralmente a mãe tá de mochila, não é? Sim. Põe aqui e põe a criança aqui. Eu tô falando porque a minha esposa demais. tem um daqueles... Eu nem sei o nome, não sei se é canguru, mas é um tecido lá que enrola por trás, pela frente, passa pelo ombro. Isso! Lá é um trambolhão que não dá pra colocar. Eu nunca consegui, já vi, mas nunca nem tentei, porque eu falei assim, gente, até a minha cabeça já deu um nó. Sim. Então, o que eu fiz? Eu comprei um desse e aí eu fiz a nossa versão. Tá legal. Que eu acho que vai ser muito legal, tá? Uma peça nova, a gente vê pouco aqui no Brasil, a gente vê mais, assim, em publicações dos Estados Unidos, da Europa. Sim. Então, eu acho, assim, que é uma novidade muito legal. E essa peça eu vou ensinar no dia 14 de maio. E aí você vai ensinar pra quem? Pra quem quiser participar? Para quem? Só pra costureiras? Pra quem tá iniciando? Pra Como quem é que é? quiser, Wagner, pra quem quiser. Porque ela é uma peça muito facinha de fazer. Sabe?
o nível de dificuldade dela é extremamente baixo. É até mais fácil de costurar do que uma mala Olivia, pra falar a verdade. Legal. E assim, produto novo, né? E o legal, igual você estava falando, né? Esse nicho baby vende mesmo, porque assim, eu tenho 2 filhas, né? Uma de 7, vai fazer 8 agora, e uma de 7 meses, né? Que nasceu faz pouco tempo. E a gente paga mesmo, a gente gasta, não tem jeito. Não tem A jeito, gente nossa, compra não tem o que for jeito. para as nossas filhas, os nossos filhos. Não tem jeito. A gente deixa de comprar pra gente Sim. pra comprar pra eles, Eu acho que os né? melhores nichos para vender principalmente, né, pelo que eu vejo, casamento, a gente também, vai casar, a gente gasta um monte, né? Não tem jeito, né? Até eu tava brincando até com meu amigo esses dias, ele até falou, para casar, corte de cabelo normal masculino é R$100, para casar é 1.000. Maquiagem de noiva. Então, maquiagem normal é 100, para casar é 1.000. É assim, Então. tem jeito, a mesma maquiagem. E assim, a gente acredita que a gente só vai casar uma vez na vida, né? Sim, Então que a gente aquele investe. dia seja especial, né? Sim. Então, os nichos que eu tava falando, então, casamento, pet também a gente gasta pra caramba, e baby, não tem jeito. Não tem jeito, É não isso. tem jeito. É. Mas bebê, a gente viu, a gente quer, né? Sim, Quantas sim. coisas eu comprei pro Thomas na época que ele era bebê e ele nem usou. Nossa. Não, a Giovana, a Alice, né, ela teve muita coisa e sobrou até pra Giovana. A gente nem sabia que a gente ia ter outra filha, Aham. né? E a gente acabou tendo, agora querendo, né? Que quem pediu muito foi a Alice, que ela queria um irmãozinho, ela já tava com Sim. 6 anos. E a gente teve outra filha, graças a Deus. E sobrou várias coisas da Alice pra Giovana, de 7 anos atrás. Que a gente Então. comprou, usou 1, 2 vezes lá e guardou, Exatamente, assim, e precisa. né? Eu tô com uma mãe aqui que a gente tá pra fechar um pedido, e olha que engraçado. Na época, ela ganhou uma mala organizadora da cunhada dela. É uma Uhum. mala Ravi. E aí, ela me mostrou a mala. O filhinho dela já tem 4 anos, e agora ela tá grávida de uma outra menininha, e ela falou, Lu, eu uso essa mala pra todo lado. E assim, a mala tá inteira. Então, assim, lógico, o tecido dá uma desbotada, dá, mas Sim. assim, a mala, ela dura anos, assim. Eu tenho mala Olivia lá que eu fiz na época que eu aprendi a costurar, 2007, e a mala tá Até hoje lá. inteirona. Tá meio esbranquiçada, mas Sim. tá inteira, sabe? O tecido continua inteiro, tudo inteiro. Uhum. Então, o feito à mão bem feito, ele vende e ele atende muito bem, Sim. né? Então, gente, essa peça aqui, eu tenho certeza, assim, que vai estourar. Porque já me pediram alguns anos atrás, eu não consegui comprar uma para poder replicar o modelo. Uhum. Consegui agora recente, eu falei assim, nossa, vou investir nessa peça, porque é um produto novo que eu acho que tem muito potencial para ser explorado aqui no Brasil. Sim. Legal, Lu. Bom, eu já falei tudo que eu tinha que falar, acho que a gente passou tudo que a gente queria passar aqui pro pessoal, né? Então fala pro pessoal agora como encontrar você nas redes sociais, né? Quem tá te conhecendo agora, a partir desse canal, e como também participar dessa imersão, né? Wagner, Costurices da Lu Murata no Instagram, diariamente. Todos os dias eu acho que eu apareço um pouquinho menos no fim de semana, Aham. né? Fim de semana, o meu marido sempre fala que são dias para ficar com a família. A Sim. gente tem uma rotina assim extremamente corrida. E realmente, se a gente não parar, se a gente não der uma pausinha, a cabeça vai. Uhum. Se eu pudesse, sinceramente, eu costurava todo dia. Sim. Porque é uma coisa, assim, que é gostoso. Eu nem encaro como um trabalho, assim, sabe? É um trabalho muito bom. E acho que é por isso que eu me dedico tanto, né? Uhum. E aí, tô todos os dias lá no Instagram, WhatsApp. Mas é isso, assim. Tô sempre por lá. A imersão vai ser no dia 14 de maio, às 8 horas. Quem quiser aprender. Eu já ensino várias coisinhas também, várias peças, várias técnicas, várias dicas no meu Instagram. Uhum. Então, assim, quem quiser dar uma maratonada lá, tenho certeza que vai pegar conteúdo, vai aprender, vai tirar dúvida. Sim. Quando eu decidi ensinar online, a princípio, o que passou na minha cabeça? Eu era meio relutante, porque falava assim, gente, eu acho que eu não vou ensinar, não. Porque se eu começar a ensinar, eu não vou vender. Uhum. A E meu gente concorrente vai aprender e vai acabar com as minhas vendas. E a gente é um pouco egoísta nisso, assim, né? Uhum. E no fim, o que aconteceu foi exatamente o contrário. E aí, fui começando a ensinar algumas peças.
E aí, o que eu fui vendo? Uma carência das minhas alunas. Muitas delas já compraram outros cursos online. Eu também já comprei outros cursos online. E o que acontecia? Atendimento zero, né? Curso online geralmente é assim, né? Você não tem nada assim. A pessoa fala que vai ter, mas quando você tenta algum contato, é aquela mensagem automática e você precisa de alguém para resolver aquilo naquela hora ou pelo menos naquela semana, Sim. né? A pessoa tá lá costurando. E aí, o que eu sempre falo assim, sempre tento estar muito presente, né? Isso se tornou um diferencial. Então, todas as minhas alunas falam que eu sou uma professora que ensina, mas que principalmente que atende. Tá junto ali, né? E eu tenho o maior orgulho disso, assim, sabe, Wagner? Eu acho, assim, que em relação às alunas, eu estar com elas nesse momento, assim, tem muitas pessoas que chegam na costura para ter até um pouco de alegria mesmo, assim, na vida. Tem muitas que chegam, assim, porque teve uma depressão, porque de repente tem síndrome do pânico, não tá conseguindo sair de casa. Então, vai buscando algo que elas conseguem fazer dentro da casa. E aí, você começa algo, você acha que você vai ter um colo e não tem, Sim. é um balde de água fria, né? Então, assim, eu sempre foquei muito nisso, muito no atendimento, muito de estar presente lá com elas, assim, sabe? É o colo que eu tive lá no comecinho que eu tento oferecer pelo menos um pouco para elas. E é isso, assim, a gente vem formando uma comunidade, assim, super unida, muito gostosa, 100% mulheres. Isso que eu ia perguntar. Tem algum homem lá? Eu já teve? vendi curso para homem, porque tem lá, mas eu nunca conversei, ele nunca entrou em contato, assim, ou de dúvida, alguma coisa, assim, sabe? Também não sei se, de repente, comprou para a esposa, para presentear, pode ser, né? Mas, assim, é uma comunidade 100% feminina e extremamente unidas, assim. O que eu vejo também são pessoas, assim, que não são mais tão novinhas, que já passaram por muita coisa e, de repente, entrar na costura porque quer presentear alguém, sabe? Já tá numa fase mais tranquila, vou fazer coisas para casa, vou fazer coisas pro neto. É bem, assim, uma fase bem, bem de boa. Eu acho que é esse acalento, né, que a costura traz. Sim. Bom. É isso então, Lu. Acho que já passou o nosso horário aqui. Tá legal, né? O nosso bate-papo aqui tá bem legal, mas eu já fiz todas as minhas perguntas aqui já. Tô tranquilo, né? Se você quiser falar alguma coisa para quem tá ouvindo a gente, quiser deixar uma última frase aí, para as mulheres que querem iniciar um negócio ou querem fazer a costura como um hobby mesmo, pode falar. Sim. Ô, Wagner, tem uma coisa que eu tô aqui planejando, que, assim, o digital, ele traz muito isso, né, essa agilidade pra gente, mas elas cobram muito o quê? Algo pra gente se encontrar, né? E, assim, cada vez mais o artesanato, ele tá aproximando pessoas. Sim. E aí, às vezes, muitas pessoas, até de Suzano, falam assim, Lu, por que você não abre um ateliê físico e começa a dar aulas? Primeiro porque a maternidade, para mim, vem em primeiro lugar. Então, eu não tenho como ficar, assim, presa, né, dando aulas, um exemplo, um período de manhã e à tarde, porque a minha prioridade ainda é o Thomas, né? Logo, assim, passa tão rápido que logo, logo ele já tá um mocinho, ele não vai mais precisar de mim, aí sim, de repente, a gente pode pensar em aulas, né, diárias aí, numa oficina física. Sim. Mas, planos para o futuro. Workshops pontuais, presenciais. Aí eu acho que vai ser legal também, de repente, uma tarde, um dia, e a gente aprender alguma coisa nova. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal. Beleza, então. Bom, agradecer novamente, né, por você ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. E para você que ficou aqui até agora, te espero no próximo episódio do MagnaCast, podcast do WTND. Beleza? Valeu, tchau, tchau. Obrigada, gente. MagnaCast, o podcast de marketing da WT. MagnaCast.